Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de Literatura. E conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje nós iremos falar sobre o capítulo 13, exatamente, sobre prosa romântica, tá? Livro de literatura, capítulo 13. Vamos lá? Todos comigo. Bom, em especial, né, nós vamos focar aqui em dois tipos de prosa, tá? Vamos falar sobre prosa regional e a prosa urbana, tá bom? Prosa regional e prosa urbana. Só que antes eu gostaria, né, de definir mais uma vez o conceito sobre prosa romântica, né? Explicar como começou, né? Então a prosa brasileira, né, ela justamente iniciou-se com os romances de folhetim. Isso lá no período romântico, tá, pessoal? Bem, as narrativas apresentavam dramas semelhantes aos do universo burguês, ocorrendo identificação com as personagens e as situações recriadas. Bom, o marco inicial do romance brasileiro, fixado pelos historiadores entre os anos de 1843, entre os anos de 1843 e 1844, traz a obra O Filho do Pescador, em 1843, né, do autor Teixeira e Souza, e a obra A Moreninha, em 1844, do autor Joaquim Manuel de Macedo. Daí, né, marca o início do nosso romance brasileiro. Bom? Bom, dando continuidade, eu quero falar sobre as características, né, da prosa romântica. Ela apresentava as seguintes características. Havia a presença do sentimentalismo, né, no texto, nos textos. Havia um impasse amoroso, apresentando um final feliz, né, ou trágico. Então, o texto, né, de caráter romântico, ele apresentava, né, dentro da sua esfera, um impasse amoroso, um final feliz ou trágico. Tá? Apresentava também uma oposição aos valores sociais, né, peripécias, flashback narrativo, né, apresentava também o amor como redenção, né, a idealização do herói também estava presente nas obras e a idealização da mulher também. Bom, pessoal? Da mulher também. Bom, eu trouxe aqui, mais uma vez, né, a foto, né, para que vocês possam observar, né, para que todos vocês possam observar como era o folhetim naquela época, tá? Era através desse folhetim que a difusão da prosa romântica, né, era impulsionada, né, dentro da sociedade daquela época, tá? Foi assim que começou os primeiros romances, né? A exposição, vamos dizer assim, né? A circulação, né, dos primeiros romances, tá? Então eu trouxe aqui, né, o folhetim. Eles eram capítulos, né? Eles eram capítulos de romances de periodicidade semanal, tá? Publicados em jornais. Então é por meio deles o romance tornou-se extremamente popular e por ele o sentimento de democracia aflorado no país, né, foi alastrado. Então, com esse folhetim, a literatura passou de bem destinado à aristocracia, né, e ultrapassou a exclusividade da nobreza daquela época, tá bom? Surgiam então os primeiros consumidores da produção literária e a literatura era expandida ao leitor comum. Então, foi pelo folhetim que a prosa, né, do romantismo alcançou, né, alcançou o sucesso que obteve no Brasil. Ok? Bom, falando agora sobre o romance regionalista. Vamos ver aqui? Bom, pessoal, o romance regionalista que concentrava-se, né? Desculpa, o romance regionalista que concentra-se em outra figura brasileira, né? Que nós chamamos de o sertanejo. Então, ele concentra-se justamente na figura brasileira, o sertanejo, ok? Então, na insistência
nacionalista de buscar, né, as raízes da nossa cultura, a figura do sertanejo, com suas crenças e tradições, fez-se tão exótica, né, quanto a do índio. Então, dentre os regionalistas, destacaram-se, além de José de Alencar, Bernardo Guimarães, Visconde de Taunay e Franklin Távora também. Tá? Bom, vamos ver aqui, a obra Tio também está inserida nessa classificação, tá bom? Vamos ver aqui os principais autores e obras dos romances, né, regionalistas. Bom, eu trouxe aqui a obra O Ermitão de Muquem, de Bernardo Guimarães, que foi publicado em 1865. A obra A Escrava Isaura também, né, um romance onde ficam implícitas as posições abolicionistas de Bernardo Guimarães. A obra Inocência, de Visconde de Taunay, publicado em 1872, e a obra O Cabeleira, de Franklin Távora, tá? Publicada em 1963. A obra retrata o cangaço no Nordeste brasileiro. Ok, pessoal? Bom, falando agora sobre o romance urbano. Vamos lá? Bom, os romances, né, urbanos, eles constituem uma verdadeira crítica dos costumes do Rio de Janeiro do século XIX. Tá? Por isso o nome romance urbano. Então, destacaram-se, então, aqui as seguintes obras. 5 minutos, né? A Viuvinha, Lucila, Diva e Senhora. Tá? Então, os perfis de mulher heroínas fortes, né? Que eram senhoras de seu destino, eram encontrados justamente nessas obras aqui, tá? Esses grandes perfis, né? Esses perfis de mulher heroínas fortes, né? Vamos lá? Bom, as características, né, dos romances urbanos. Vamos ver aqui. Os romances urbanos, pessoal, apresentavam dentro das suas obras, dentro dos seus textos, né, intrigas amorosas, desigualdades econômicas, né? E o fim era invariavelmente feliz e com a vitória do amor, tá bom? Essas eram as principais características, né, encontradas em textos, né, dentro dos romances urbanos, ok? Bom, trouxe aqui alguns principais autores e obras. Então, as que mais se destacaram, né, a obra Memórias de um Sargento de Milícias, publicado em 1852 pelo autor Manuel Antônio de Almeida, né, que foi considerado a principal obra do estilo romance urbano, né, também conhecido como romance de costumes. Tá? Bom, mas o escritor que marcou o romance, no caso, o escritor que realmente marcou o romance regionalista ou de costume, né, vamos dizer assim, contudo, foi José de Alencar, tá bom, pessoal? Ele foi o escritor que marcou o romance regionalista ou de costumes, tá bom? No caso, romance urbano, perdoe-me aqui, né? Foi José de Alencar, tá? Com as obras 5 minutos, Sonhos de Ouro, Encarnação, A Viuvinha, Lucila, Diva e Senhora. Ok? Bom, eu trouxe aqui, né, a obra Memórias de um Sargento de Milícias, para que vocês possam visualizar melhor, né? É um livro de Manuel Antônio de Almeida, né, esse grande escritor, né, daquela época. Então, eu trouxe aqui a foto, né, do autor do livro Memórias de um Sargento de Milícias. Esse é o autor do livro, tá? Manuel Antônio de Almeida. Trouxe também, né, uma das três grandes obras, né, do autor José de Alencar, do escritor José de Alencar, né? Trouxe a obra Senhora, a obra Lucila e a obra 5 minutos, né? Essas três grandes obras, tá, de José de Alencar. Recomendo a leitura dessas obras, tá, pessoal? Vocês vão adorar, ok, pessoal? Bom, encerramos aqui, né, o estudo sobre
a prosa regionalista e a prosa urbana. Bom, são as prosas românticas do período do romantismo no Brasil. Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para eu marcar a presença de cada um de vocês. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!